Convido os irmãos a abrir suas Bíblias em 2 Tito, Tito capítulo 2. Tito capítulo 2, do versículo 7, versículo 8, versículo 11 e o 12. Aleluia, Jesus. A hora passa muito rápido, hein, irmãos? Jesus é bom. Tito, livro de Tito, capítulo 2, versículo 7, versículo 8, 11 e 12. Aleluia. Versículo 7 e 8, eu vou estar lendo aqui, diz assim: em tudo te dá por exemplo de boas obras, na doutrina mostra incorrupção, gravidade e sinceridade. 8. Língua sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Por que tudo isso? Aí vem o versículo 11 e o 12. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. E o 12. Ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. Amém, irmãos? Pode tomar assento. Vemos aqui nesta passagem, né, ainda continuando, falando sobre as cartas pastorais, onde aqui estava um cooperador muito importante de Paulo, né, alguns estudiosos dizem que ele até chegou a ficar preso com Paulo em algum momento. E Tito, ele agora assume, né, uma incumbência daquela igreja de Creta, onde Paulo enviava esta carta com algumas orientações, né, para aquele povo, aquela igreja que estava ali em Creta. Creta, né, segundo os estudiosos, era uma igreja onde se constituiu irmãos após o Pentecostes, irmãos judeus e irmãos gentios. E naturalmente, onde tem gente tem problema, né, irmãos? Onde tem gente tem problema. E ali então Tito ficou incumbido de estar então à frente daquela obra lá, resolvendo algumas situações administrativas, né? Vemos Tito também participar lá em Coríntios, falando sobre a coleta, né? Mas aqui em especial, Tito estava na frente desta obra. E Paulo então envia esta carta para Tito, para cuidar de alguns assuntos daquela igreja, a igreja de Creta, onde havia judeus e gentios. Alguns estudiosos dizem que no caminho, né, de uma das viagens, entre a segunda e a terceira viagem de Paulo, foi onde Paulo deixou Tito ali naquele lugar. Mas o que essa palavra, né, nos vem a trazer para nós no dia de hoje? Tudo, né, irmãos? Porque a palavra de Deus, ela é viva. E os problemas, se a gente formos pensar, nada é novo. E o que aconteceu e o que acontece com a gente no dia de hoje, já aconteceu em algum momento na história da humanidade. Até ontem mesmo, né, enquanto eu estudava lá no sofá de casa, né, e a esposa chegou, né, perto, perguntando se podia sentar do meu lado. Eu falei assim, claro que pode sentar, né? E ali a gente falava sobre justamente, né, essas coisas que estão acontecendo no dia de hoje, sobre a pandemia, né, essas restrições, esses isolamento, que já existiu coisas piores, né? Vamos ver sobre a peste negra, né, onde ali os pulgas
contraía do rato a doença e a pulga picava o ser humano e o ser humano transmitia para outro ser humano. E naquela época era pior ainda, porque como não tinha remédio e o negócio estava alastrando muito rápido, o que eles faziam? Eles matavam as pessoas. Então o negócio arrasou, né, naquela época, a peste negra. E não é novo, hoje vemos aí a pandemia, mas a humanidade já passou por situações igual ou piores do que essa a qual estamos vivendo. Mas a palavra que eu quero deixar aqui esta noite, né, para os irmãos, simplesmente, né, poderíamos usar também Gálatas 5:22, onde fala sobre os frutos do Espírito. Mas, em especial, né, de acordo com essa palavra a qual nós lemos, sobre a temperança, o último fruto do Espírito. Né? Poderíamos falar dos novos, mas Deus tem colocado no meu coração, né, por esses dias, falar sobre um pouco sobre temperança. Por que temperança? Porque hoje nós vemos, né, a sociedade e a gente quer que isso não aconteça conosco. Por isso que a palavra de Deus é um alimento para nós, todos os dias nós temos que buscar. Porque nós vemos hoje a sociedade, hoje o povo estão desorientados com tudo isso, sem norte, e começa então a se manifestar nos seus sentimentos, começa a manifestar no seu exterior, provocando uma desordem total, no meio de tudo. Agora, como nós vamos viver nesta época, né, sendo temperantes? Nós temos que ter o Espírito Santo. Porque nós vemos que as pessoas hoje que andam desorientadas, as pessoas que andam hoje em situações difíceis, são pessoas que não têm o Espírito Santo. E eu e você temos a promessa do Espírito. Você sabia que você tem um ajudador para te ajudar no momento difícil da sua vida? Você tem feito uso do Espírito Santo, né, da promessa que Jesus disse que Ele iria para o céu, mas antes Ele deixaria um ajudador, né, que ficaria conosco até o final dos tempos? Porque sem o Espírito Santo não tem como, irmãos. Certamente nós vamos cair, nós vamos parar, nós vamos falhar. Nós temos deixado o Espírito Santo controlar a nossa vida, porque sem o Espírito Santo no controle não tem como. Sem o Espírito Santo não tem como. E uma das grandes coisas, né, que tem hoje levado, e a gente temos que ficar percebidos, né, porque Jesus disse que primeiro a gente tem que vigiar e depois orar, ou seja, a vigilância vem primeiro. E não foi diferente com Jesus. Jesus, ele foi tentado. E nós também somos tentados. Nós somos tentados. Nós somos postos à prova a todo momento. Agora, o tipo da tentação, isso é das mais variadas. Às vezes a gente pensa assim, mas a tentação que, para mim, é só a tentação das coisas horríveis, né? Matar alguém, né? A tentação de adultério, a tentação de roubar, mas não é. A tentação aqui, irmãos, nós somos pegos nas mínimas coisas, aquilo que nós achamos que não tem importância. Às vezes somos levados à tentação de ficar com raiva. Já pensou nisso? Somos tentados a falar mal da pessoa, somos tentados a pensar mal das pessoas, somos tentados a caluniar as pessoas. Quantas coisas nós ignoramos, mas que isso reflete, faz mal para nós, e nós perdemos o controle da situação. Não é vergonha, irmãos, ser tentado, mas saiba que nós temos que ter o Espírito Santo para vencer as tentações, porque a palavra de Deus diz assim, né? Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Porque Satanás, ele conhece
o meu temperamento e o teu temperamento. Ele sabe que a nossa carne, ela está sujeita a explodir, está sujeita a errar, a cair. Nós não imaginamos, né, o tamanho do estrago que nós fazemos, a força que nós temos de estragar e de prejudicar as coisas. E Satanás conhece, né, esse mal da nossa carne, e ele vem a todo momento nos tentando, porque depois que nós fomos tentados e caímos, né, na ira, na raiva, aí Satanás nos acusa, nós nos sentimos culpados, aí vem a dificuldade de se arrepender, e vem a dificuldade de, será que Deus me perdoou? Será que, e às vezes o pecado nem foi contra Deus, às vezes foi contra o irmão, e às vezes a gente fica na dificuldade, nossa, mas eu vou pedir perdão para o meu irmão, para o meu próximo, eu tenho essa dificuldade. Aí não adianta você pedir perdão para Deus, né? Você tem que ir lá e pedir perdão para o próximo. Vocês estão vendo que são nas pequenas coisas, né, que somos tentados, e isso nos leva a afastar de Deus. Ou seja, aí a gente começa a olhar, imaginando que nós não somos capazes. Nós somos capazes sim, porque Jesus já enviou o seu Espírito Santo para nos ajudar, já pensando nesses momentos. E quando nós paramos para refletir sobre isso, e nós começamos a fechar as brechas, a olhar os nossos pontos fracos, e começamos a tratar isso, assim, como eu vou melhorar, como eu vou me blindar, como eu vou ser mais forte, como eu vou vigiar mais, como eu vou absorver mais as coisas boas. Então começamos buscamos a ser uma igreja forte, buscamos ser uma comunidade, né, um grupo, começamos a ser aqui um lugar, uma casa de oração, onde as pessoas temperadas, pessoas guiadas pelo Espírito Santo, e isso começa a impactar na sociedade, começa a impactar no mundo. É isso que, agora há pouco, o Diácono Delfino falou, né? Nós temos que nos estruturar primeiro, porque quando as pessoas chegarem machucadas lá de fora, elas vão chegar aqui e vão poder contar com qualquer um, com qualquer pessoa que ela se abrir, com qualquer pessoa que ela pedir uma ajuda, ou que ela pedir um conselho, ela terá um apoio, porque seremos usados por Deus. Porque nós vemos muito, né? Isso não é aqui, mas eu já vi, né, a síndrome do filho pródigo, que as pessoas que estão na igreja, e quando vem a pessoa lá de fora para a igreja, em vez dela acolher, agora ela imagina, essa pessoa está vindo, vai tomar meu lugar, e essa pessoa que está vindo vai fazer melhor do que eu, e a gente já começa a mirabolar várias coisas, sem imaginar que Deus, né, Jesus pagou um preço também pelaquela vida. E nós começamos a síndrome do filho pródigo, que em vez de estender e agradecer a Deus, né, celebrar com júbilo aquele filho que retorna, ou aquele que aceitou Jesus, nós começamos a ser obstáculo, começamos a ser pedra de tropeço na vida do irmão, na vida das pessoas lá fora. Não somente, né, a gente tem que pensar aqui na igreja, irmãos, porque ser crente, né, fazer as coisas boas aqui dentro é fácil. Essa palavra nos remete, irmãos, a sermos pessoas contagiantes, pessoas irradiantes lá fora, porque é lá que estão as trevas, é lá que precisa de luz. E eu e você, com pessoas temperadas, pessoas guiadas pelo Espírito, é lá que Deus vai nos usar. É lá que as pessoas vão ver o que Deus tem feito na nossa vida e vão querer esse Deus. Saiba que as pessoas estão olhando para você. Aleluia. Você consegue controlar os seus desejos e impulsos? Não precisa responder. Pensa aí. Você consegue controlar os seus desejos e os seus impulsos? Estamos falando sobre temperança, irmãos.
Hoje, muitas pessoas estão vivendo na época do hedonismo. O que é hedonismo? Hedonismo se refere, à descendência de Esaú, aonde Esaú, os irmãos conhecem a história, que ele vendeu a sua primogenitura, para o seu irmão Jacó, por apenas um prato de lentilha. Sabendo que a primogenitura naquela época era uma coisa de suma importância, não tinha como, eu escolher se eu nasceria primeiro ou depois, isso é algo natural da vida. Mas ele, naquela fome insaciante, ele pensa na situação, ele vendeu o que ele tinha mais de valioso, ou seja, ele desprezou aquilo que ele tinha por apenas um simples prato de lentilhas. Hedonismo. Hoje as pessoas querem tudo e fazem tudo por qualquer preço. Por qualquer preço. Sem pensar nas consequências depois. Nós temos conseguido controlar os nossos desejos, impulsos, ou temos vivido na época do hedonismo, querendo tudo a qualquer preço e a qualquer custo, sem pensar nas consequências. Temos que deixar ser controlados pelo Espírito Santo. Se formos controlados pelo Espírito Santo, nós vamos saber esperar o tempo de Deus. Nós vamos saber esperar, porque Deus, eu não sei pedir, Senhor Deus, eu sei que eu estou precisando disso, mas como eu vou pedir? A gente tem que começar a imaginar. Deus deu inteligência para a gente, quando a gente precisa de alguma coisa. Deus, como eu vou pedir para o Senhor? Porque a gente não sabe pedir, a gente pede mal. Agora há pouco foi falado sobre dirigir sem habilitação. Às vezes as pessoas, Deus, me dá um carro, mas você não tem carteira. A gente pede mal, pede a carteira primeiro, depois você pede o carro. Deus está vendo as nossas necessidades, Deus conhece aquilo que nós precisamos. Não vamos viver na época do hedonismo. Queria que Eduardo colocasse em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Aleluia. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Aleluia, Jesus. Um pouquinho depois aí. Diz assim: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Aleluia. Então, não tem que ficar sendo covardes ou com medo. Eu estou sendo tentado, mas Deus, a palavra diz que Ele me garante um espírito para poder superar as tentações, e um espírito que eu possa ser equilibrado nos momentos de adversidades. Porque o diabo, Satanás, ele tenta a todo momento nos tirar a paz. Você sabe o preço, o que as pessoas hoje dariam para ter paz? Pessoas dariam muito dinheiro, irmãos, dariam tudo para ter um momento de paz, mas estão perturbadas, psicologicamente, estão perturbadas na sua alma. Muitas pessoas desejam a morte de consolo para acabar com seus problemas. Mas Deus nos deu um espírito de amor, um espírito de equilíbrio, um espírito de coragem. Ele não deu um espírito de covardia. Então o que você tem que fazer, aquilo que você tem que enfrentar, saiba que o Espírito de Deus está contigo. É Ele que vai te ajudar, é Ele que vai te revelar como você vai passar pelos seus problemas, como você vai conseguir resolver a situação que está na sua vida. Mas não perca o equilíbrio, mantenha a temperança. Aleluia. Em Tito capítulo 1, versículo 8. Voltando aí, Tito capítulo 1, versículo 8. Diz assim: mas dado a hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo e temperante. Está lá a recomendação de um obreiro, de um diácono, de um presbítero. Mas isso não somente para nós obreiros, o culto de ensino, mas para você, porque essa palavra ela é viva. Aquele que praticar, esse será bem sucedido. A chave do sucesso está aqui. Temos que ser aquilo que a palavra de Deus nos recomenda, amigo do bem, moderado, justo, santo
e temperante. Isso é claro que é oposto à nossa carne, irmãos. Isso é claro que é oposto à nossa carne. Mas por isso que nós temos que buscar o Espírito Santo de Deus. Como está a nossa comunhão com o Espírito Santo hoje? Será que está melhor do que fomos ontem? Será que nós planejamos em viver mais o Espírito de Deus, ter mais o Espírito de Deus no dia de amanhã? Nós temos que ter sede de ter mais o Espírito de Deus, buscar Deus. Quantas coisas eu não sei que eu vou passar, Senhor Deus, mas o Senhor sabe. Eu quero ser cheio do Espírito Santo, ó Pai, porque eu sou mau. Eu quero ser melhor, ó Deus. E nós começamos a ter uma oração sincera com o Senhor, e Ele vai nos ajudando. Porque muitas situações é somente com o Espírito Santo de Deus para resolvermos. Não tem outra coisa. Porque a nossa carne, ela declina para o erro, para o pecado. E depois nós vamos mastigar as consequências daquilo que nós causamos. Mas o Espírito Santo de Deus, Ele nos guia para os caminhos bons. Ainda que nós pagamos o preço de sermos pessoas que desejam o bem da outra. Pessoas que buscam a hospitalidade. Eu penso aqui hospitalidade não somente, a gente acolher, chamar, eu, pastor, vamos tomar um café lá em casa um dia. Pastor, vamos, a gente vai, sem problema nenhum. Mas a hospitalidade aqui eu vou muito mais além. É acolher as pessoas, acalentar as pessoas dentro do nosso coração. É falar assim, vem aqui meu filho, vem aqui meu amigo. É saber que muitas pessoas, é certo que são pessoas pretensionistas, pessoas que querem algo da gente. Mas o Espírito Santo, Deus revela para vocês também, você pode ficar sossegado. A pessoa que anda no Espírito, Deus não deixa ninguém se confundir. Mas muitas pessoas Deus coloca no nosso caminho para que nós sejamos hospitaleiros na amizade, sejamos hospitaleiros na cordialidade. Podemos acolher essas pessoas dentro do nosso coração, porque é isso que Jesus fazia, acolhia a alma das pessoas. As pessoas, ela andava, pessoas vazias, pessoas sem rumo, mas Jesus olhava para dentro de cada um e via o vazio, a necessidade, via o que cada um estava passando, e Jesus prontamente socorria. Que possamos seguir o exemplo de Jesus, sermos hospitaleiros dentro do nosso coração. Por que tudo isso, irmãos? Em Hebreus capítulo 12, versículo 1. Aleluia. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Hebreus 12, versículo 1. Diz assim: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos-nos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Vocês imaginam o embaraço do pecado que está perto de você? Jesus amado. E as pessoas estão nos olhando como a gente vai se comportar. Todo momento, irmãos. Todo momento, muitas pessoas torcem para que a gente erre. Muitas pessoas, usadas pelo diabo, quer que a gente desanime, que tudo dê errado, porque já deu errado para elas, e elas querem que isso dê errado para a gente também, para mostrar para elas que isto é normal dar errado, e que elas também são superiores a nós. Não é que somos, a questão de ser superior, irmãos, é questão de ter Jesus e o Espírito Santo. Porque quando nós imaginamos na superioridade, é no momento de servir. E Jesus foi bem claro: aquele que quer ser o maior, que seja o menor, que sirva o outro. E quantas pessoas elas buscarem na sua arrogância, quererem nos atrapalhar, nos desanimar e mostrar que a gente é errado, e buscar acusar a gente, ver o nosso tropeço, nós vamos
olhar e poder estender as mãos, buscar e ver Jesus na gente. No momento da dificuldade, irmãos, no momento que a gente está caminhando, e as pessoas buscando a nossa queda, nós temos que mostrar que ser cristão vale a pena. Seguir Jesus e ter o Espírito Santo vale a pena. Não buscar desejar o mal para as pessoas, mas sim que elas buscar que através da nossa vida, aquilo que Deus tem feito com o Espírito Santo na nossa vida, elas estão completamente erradas. Porque quem nos justifica é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos justifica. Em Salmos 101, versículo 6, e Deus, Ele não desanima, né? Graças a Deus. Salmo 101, versículo 6, diz assim, alguns irmãos já até sabem: os meus olhos procuram os fiéis da terra, para que estejam comigo e que andam num caminho reto, esse me servirá. Então Deus está olhando lá do céu para mim e para você esta noite, e olhando, lá no Santa Luzia, está cheio de pessoas que me servem, estão cheio de pessoas que me adoram, estão cheios de pessoas que eu sei que saindo eles da igreja, eles andando pelo serviço, pelas ruas, por onde quer que eles forem, eles estão guardando, né, a minha presença, preservando o Espírito Santo sobre as suas vidas. Então Deus está contemplando e olhando para os fiéis, para as pessoas que o adoram, que buscam a renúncia a todo momento em preservar o templo, né, o corpo nosso, como sendo a morada do Espírito Santo. E de tudo isso, irmãos, nós temos que buscar o amadurecimento da temperança. E ser temperante, irmãos, não é a coisa que brota de um dia para a noite, né? Isso é uma coisa gradual. É a coisa que nós temos que refletir todo momento. E como nós vamos refletir a todo momento, né, para nos amadurecer, nós precisamos ter um pouco de fôlego para poder refletir. E às vezes o ambiente que nos cerca não nos permite, né, que nós refletimos naquilo que estamos passando. Começamos a entrar num processo de aniquilação espiritual, um processo de aniquilação da fé, e nós não conseguimos desenvolver e amadurecer. E aonde nós vamos conseguir isso? É na igreja, é junto com os irmãos, é na presença de Deus. Né, eu gosto de falar, a pastora Verônica também comenta, né, o exemplo da irmã Francisca, né, que quando ela vem, ela senta no banco, ela fala que a cabeça, olha para você ver que exemplo, ela diz que a cabeça dela, ela descansa a cabeça. E já parou para pensar que quando nós estamos dentro da igreja, nós descansamos a nossa cabeça? O Espírito, a presença de Deus, de Jesus que está aqui, né, consegue desconectar todas as coisas ruins que nos contamina, né, lá fora. E aqui nós temos um momento de tomar o fôlego para quando sair lá fora, estamos mais fortes e mais preparados. Em Eclesiastes, né, capítulo 4, versículo 12, vai falar sobre a corda de 3 nós. Eclesiastes capítulo 4. Aleluia. Eclesiastes capítulo 4, versículo, somente a parte B, irmãos. Capítulo 4, versículo 12. Diz assim, vou ler o versículo inteiro. E se alguém quiser prevalecer contra um dos dois, lhes resistirão. Aqui é a parte B. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Ou seja, essa união que nós estamos aqui, né, não em muitas pessoas, mas não precisamos estar em multidões. A Bíblia fala, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei junto. O que importa é a presença de Jesus no meio nosso.
Não importa se estamos em 10, ou em 30, ou em 100, ou em 1000. O que importa é a presença de Jesus. Porque o mesmo Jesus que opera em 1000 pessoas, opera em 10 pessoas, em 20 pessoas. E esse operar que nos envolve esta noite, é este momento a qual nós temos a oportunidade de refletirmos sobre este amadurecimento, sobre a nossa temperança, de poder vencer as tentações, de poder crescer mais como pessoa, saber que a nossa presença, onde nós vamos, pessoas serão impactadas, Deus nos usará aonde é que nós formos. Então nós temos um ministério muito importante na face dessa terra, mas se nós estivermos fracos, se nós estivermos com cabeça baixa, se nós estivermos já com pessimismo, aí o que nós teremos a oferecer para as pessoas? Mas se nós estivermos em Cristo, e o Espírito Santo de Deus dentro de nós, teremos uma força de Deus, do céu, vai emanar de dentro de nós, e vai levar até as almas aflitas, até os corações afligidos, e essas pessoas refletirão também, o que essa pessoa tem de diferente, que eu senti bem perto dela. Não sei se você já passou por essa experiência, de pessoas, quando chegam perto da gente, se sentir bem. Muitas pessoas dizem, você é iluminado, esse termo, eles não conseguem explicar. Você é uma pessoa que traz bons fluidos, é o que eles têm para falar, é o que eles imaginam. Mas nós sabemos o que é o Espírito Santo de Deus dentro de nós, que revela aquilo que ela está passando, e ajuda ela a vencer também. Então, quando você vier para a igreja, saiba que aqui é o lugar de amadurecimento. Aqui é o lugar onde você tem a oportunidade para você refletir sobre a sua vida e pensar nas estratégias no dia seguinte. Deus, amanhã eu quero ser mais cheio. Deus, eu quero que o Senhor revele, Senhor Deus, o mais profundo, Senhor Deus, dos mistérios. Eu quero que o Senhor me use, Senhor Deus, para falar com as pessoas lá naquele lugar que eu irei, Senhor Deus. Eu quero, Senhor Deus, ao sair de casa, ó Pai, eu quero ser uma pessoa cheia do Teu Espírito, Senhor Deus, para que outras pessoas possam sentir o Senhor na minha vida. Quantas coisas boas, irmãos, nós podemos oferecer, e isso é nos dado de graça, irmãos. Saiba que você tem direito de tudo isso, e mais, infinitamente mais, irmãos. Tome posse esta noite, e venha para a igreja. Toda vez que você vier, saiba que aqui é o lugar de descanso, lugar de tomar o fôlego para a próxima empreitada. Mas não desanimes. Reflita na sua temperança. Reflita na sua temperança. E seremos pessoas melhores. Começaremos a viver uma qualidade de vida a qual nós não vivemos ainda, porque quando somos temperantes, conseguimos ser controlados pelo Espírito Santo, nós começamos a enxergar e a ver coisas a qual nós não víamos por conta da nossa carnalidade, e agora nós começamos a ver um mundo diferente. Saiba que muitas coisas boas estão preparadas para você, sobre o controle da sua temperança, e o Espírito de Deus, Ele é sobre você esta noite. Amém, os irmãos querem receber essa palavra? Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus.